Fala amantes do futebol, tudo beleza? Hoje vamos falar sobre a competição mais importante do futebol feminino, a Copa do Mundo e suas respectivas campeãs. Reunindo as principais seleções e as maiores jogadoras do mundo, é um momento que todos os olhos se voltam para a competição, que a cada ano se consolida com maior interesse também entre os torcedores e torcedoras. Mas antes da notícia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. A primeira edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino foi realizada em 1970, na Itália. No entanto, naquela época, a FIFA ainda não organizava a competição. Foi apenas em 1991 que a entidade assumiu o comando da Copa do Mundo Feminina, que passou a ser realizada de 4 em 4 anos, oficialmente. Desde então, a competição tem crescido em importância e se consolidado como o maior evento do futebol feminino mundial. Agora, vamos falar um pouquinho de cada edição. Primeira edição, Copa do Mundo Feminina 1991, China. A primeira edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino foi realizada na China, entre os dias 16 e 30 de novembro de 1991. O Brasil foi uma das 12 seleções participantes, mas acabou eliminado ainda na primeira fase. As campeãs foram as norte-americanas. A seleção dos Estados Unidos teve uma campanha impecável, vencendo todas as 3 partidas da primeira fase de grupos. Nas quartas de final, atropelaram o Taipei chinês por 7-0, e na semifinal, venceram a Alemanha por 5-2. Na final da Copa do Mundo de 1991, as norte-americanas venceram a Noruega por 2-1 e conquistaram o título. A artilheira da competição foi Michelle Akestal, dos Estados Unidos, com 10 gols marcados. Já a bola de ouro foi para Karen Jennings, também dos Estados Unidos. Segunda edição, Copa do Mundo Feminina 1995, Suécia. A segunda edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino contou com a participação de 12 seleções e foi realizada na Suécia, entre os dias 5 e 18 de junho de 1995. O Brasil, mais uma vez, ficou apenas na primeira fase. A Noruega, que havia sido vice-campeã na primeira edição, conquistou o título, com direito à revanche contra os Estados Unidos. A seleção norueguesa venceu todos os jogos da primeira fase, atropelando a Inglaterra, Canadá e Nigéria, anotando 17 gols e sem sofrer nenhum. Nas quartas de final, venceu a Dinamarca por 3-1, e na semifinal, enfrentou novamente os Estados Unidos e venceu por 1-0, em uma partida sofrida. Na grande final, a Noruega venceu a Alemanha por 2-0. A artilheira da competição foi para Kristin Arnes da Noruega, com 6 gols. Já a bola de ouro ficou com Egi Rie, também da Noruega. Terceira edição, Copa do Mundo Feminina 1999, Estados Unidos. A terceira edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino foi realizada nos Estados Unidos, país sede da equipe que conquistou o bicampeonato. Apoiadas pela torcida, as jogadoras americanas tiveram uma boa campanha, vencendo todas as partidas da fase de grupos e eliminando a Alemanha nas quartas de final e o Brasil na semifinal. Porém, o destaque individual ficou para a seleção brasileira, que teve a jogadora Cici como artilheira da competição, ao lado da chinesa Sun Wen, ambas com 7 gols marcados. Além disso, o Brasil obteve sua melhor colocação até então, ficando em terceiro lugar após vencer a Noruega na disputa pelo bronze. Na grande final, os Estados Unidos enfrentaram a China e o jogo terminou empatado sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação. Na decisão por pênaltis, as americanas venceram por 5-4 e conquistaram o título. A jogadora chinesa Sun Wen foi eleita a melhor jogadora da competição, recebendo a bola de ouro. Quarta edição, Copa do Mundo Feminina 2003, Estados Unidos. A quarta edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino aconteceu nos Estados Unidos em 2003, e foi vencida pela seleção alemã. Originalmente, a China sediaria o campeonato, mas devido aos problemas relacionados à síndrome respiratória aguda grave, o evento teve que ser transferido para os Estados Unidos. A seleção brasileira teve uma boa campanha na fase de grupos com 2 vitórias e um empate, mas foi eliminada nas quartas de final ao perder por 2-1 para a Suécia. Já a Alemanha, no grupo C, venceu Japão, Canadá e Argentina, avançando com 100% de aproveitamento. Nas quartas de final, as alemãs atropelaram a Rússia por 7-1 e na semifinal, venceram as donas da casa por 3-0. Na final, venceram a Suécia por 2-1.
A artilheira da competição foi a atacante alemã Birgit Prinz, com 7 gols anotados, e ela também foi escolhida como a melhor jogadora da competição, ganhando a bola de ouro da Copa do Mundo Feminina de 2003. Quinta edição, Copa do Mundo Feminina 2007, China. A Copa do Mundo de Futebol Feminino retornou à China em 2007, país que sediou a sua primeira edição. No entanto, os anfitriões não conseguiram conquistar o título, que acabou novamente nas mãos da Alemanha, agora bicampeã. Durante a competição, a seleção alemã defendeu o seu título avançando na liderança do Grupo A. Na fase de grupos, a equipe venceu a Argentina por 11-0, empatou sem gols com a Inglaterra e derrotou o Japão por 2-0. Nas quartas de final e semifinal, a Alemanha venceu ambos os jogos por 3-0, diante da Coreia do Norte e da Noruega, respectivamente. Na grande final da Copa do Mundo Feminina 2007, a Alemanha venceu o Brasil por 2-0, sagrando-se bicampeã mundial. Apesar de ter ficado com o vice-campeonato, a brasileira Marta foi a artilheira da competição, com 7 gols, além de ter sido eleita a melhor jogadora da Copa do Mundo Feminina de 2007 e recebido a Bola de Ouro. Sexta edição, Copa do Mundo Feminina 2011, Alemanha. Após conquistar o bicampeonato consecutivo, a seleção da Alemanha tinha a oportunidade de buscar o tricampeonato em casa. No entanto, a Copa do Mundo Feminina 2011 teve um campeão inédito, o Japão. A seleção brasileira, vice-campeã na edição anterior, teve uma ótima campanha na primeira fase, com 3 vitórias, mas foi eliminada nas quartas de final pelos Estados Unidos. Num grupo junto com Inglaterra, México e Nova Zelândia, o Japão avançou em segundo lugar com 6 pontos, sofrendo uma derrota para as inglesas por 2-0 na última rodada. Nas quartas de final, enfrentou a Alemanha. Após empate sem gols, venceu por 1-0 na prorrogação. Nas semifinais, venceu a Suécia por 3-1 e na final da Copa do Mundo Feminina 2011, após empate por 2-2 com os Estados Unidos, venceu nos pênaltis. A artilharia da competição foi para Omari Sava do Japão, com 5 gols. Ela também foi escolhida a melhor jogadora da competição, ficando com a Bola de Ouro. A edição marcou a estreia do prêmio, Luva de Ouro, vencida por Hope Solo, dos Estados Unidos. Sétima edição, Copa do Mundo Feminina 2015, Canadá. A 7ª edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino foi realizada no Canadá e contou com a participação de 24 equipes. A seleção dos Estados Unidos foi a grande campeã, conquistando o tricampeonato. A seleção brasileira foi eliminada nas oitavas de final, após perder para a Austrália. A campanha dos Estados Unidos no torneio começou no grupo D, juntamente com Suécia, Nigéria e Austrália. Com 7 pontos, as americanas se classificaram na liderança. Nas fases seguintes, venceram a Colômbia por 2-0 e a China por 1-0. Na semifinal, bateram a Alemanha por 2-0. Na grande final, a seleção norte-americana golearam o Japão por 5-2. Célia Ai, da Alemanha, e Carli Lloyd, dos Estados Unidos, foram as artilheiras do torneio, com 6 gols cada. A alemã Ai recebeu a chuteira de ouro, enquanto a americana Hope Solo levou a luva de ouro e Carli Lloyd, dos Estados Unidos, ficou com a bola de ouro da Copa do Mundo. Oitava edição, Copa do Mundo Feminina 2019, França. A Copa do Mundo Feminina de 2019 foi a 8ª edição do torneio e foi disputada na França, onde os Estados Unidos conquistaram seu 4º título. Embora a Coreia do Sul tenha se candidatado para sediar a competição, a FIFA optou por realizá-la em solo europeu. A seleção brasileira foi eliminada nas oitavas de finais, após perder para a França. A campanha dos Estados Unidos foi arrasadora, começando pela fase de grupos, em que venceram Suécia, Chile e Tailândia com facilidade, garantindo a liderança do grupo. Nas oitavas de final, passaram pela Espanha por 2-1, repetindo o mesmo placar nas quartas de final contra a França e na semifinal contra a Inglaterra. Na decisão, venceram a Holanda por 2-0 e ficaram com o título. As jogadoras Alex Morgan e Megan Rapinoe, dos Estados Unidos, e Ellen White, da Inglaterra, empataram com 6 gols cada e dividiram a artilharia da competição. A jogadora Megan Rapinoe, dos Estados Unidos, foi eleita a melhor jogadora da Copa do Mundo e recebeu a Bola de Ouro, enquanto a goleira holandesa Sari van Veenendaal levou a luva de ouro como melhor goleira da competição. 9ª edição, Copa do Mundo Feminina 2023, Austrália e Nova Zelândia.
A nona edição da Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino, marcada para ocorrer entre 20 de julho e 20 de agosto deste ano, será realizada na Austrália e Nova Zelândia. Será a primeira vez que o torneio ocorrerá simultaneamente em dois países, além de ser o primeiro Mundial de Futebol Profissional a ser disputado nesses territórios. Uma das novidades será a ampliação do formato para 32 seleções participantes. Além das seleções, a Copa do Mundo Feminina de 2023 também contará com as maiores jogadoras do mundo. A brasileira Marta, 6 vezes eleita a melhor jogadora do mundo, é uma das principais estrelas da competição. Também teremos a americana Megan Rapinoe, a francesa Vendie Renard e a inglesa Lucy Bronze, todas com grandes atuações em edições passadas da Copa do Mundo. Com a Copa do Mundo Feminina cada vez mais popular, as expectativas para a edição de 2023 são altas. E aí, galera? Vocês conheciam as campeãs do mundo de futebol feminino? Será que os Estados Unidos vão manter a hegemonia e conquistar o pentacampeonato? Ou teremos alguma surpresa com uma equipe estreante levando a taça para casa? O que podemos esperar das grandes jogadoras e das novas promessas do futebol feminino? Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre futebol. Até a próxima!